Vampira alienígena de um planeta com rios de sangue? Hipersexualização dos quadrinhos? E se eu te disser que existe muito mais por trás da origem da personagem e de sua personalidade que vai além de seu maiô cavadão, você acredita? E aí pessoal, só na manhã, eu sou o Elberson Lopes e você está no canal Fluxo 88. Vampirella estreou em 1969 com capa pintada por Frank Frazetta e figurino de Trina Robbins. Uma vampira do planeta Draculon, ela passou por mais retcons de histórias de origem do que qualquer outro super-herói. Se é que podemos considerá-la uma super-heroína, né? Em Draculon, os rios correm com sangue em vez de água, que é o que alimenta ela e sua espécie. Em sua primeira história, ela fica encantada ao descobrir que os homens têm sangue nas veias. Esse breve conto inicia uma trilha de assassinato, caos e heroísmo ocasional que se tornaria a marca registrada de Vampirella nas próximas décadas. Publicada inicialmente pela Warren, empresa conhecida por seus títulos de terror, Vampirella se destacou desde o início como atração principal. As histórias de Warren eram tipicamente antologias e raramente se concentravam em um único personagem. Sua linha de quadrinhos foi impressa durante a era do Comic Code, mas contornou a inclusão do código em sua capa, imprimindo a revista em preto e branco, aproveitando uma brecha que permitiria que ela fosse determinada como livro adulto, escapando assim de grande parte da censura que levou à falência de muitas editoras na época. A Dynamite Entertainment conquistou os direitos de publicar novas histórias da Vampirella, da Harry Comics, que a possuiu por um tempo depois que a Warren deixou de ser uma empresa no início dos anos 80. Apesar de muitas tentativas recentes de revitalizar a personagem, Vampirella ainda luta para encontrar uma base de fãs sólida. Isso ocorre por muitas razões, sendo uma delas a origem da personagem. Sua origem mudou tantas vezes que é quase impossível rastreá-la, mas, essencialmente, ela é uma vampira que veio à Terra porque seu planeta estava morrendo. Ponto. Quanto mais fundo se olha além disso, mais confuso e bizarro fica. Existem também várias séries de Vampirella, de diferentes editoras, com diferentes criadores, e sua qualidade aí varia de ótima a, uma merda, dependendo da época ou do problema que você escolher. Apesar de uma longa história, também é difícil apontar a Vampirella definitiva, o que dificulta a atração de novos fãs. Outro dos problemas com Vampirella é a sensualidade exagerada e forçada de muitas de suas histórias, o que é lamentável, porque sua sensualidade é definitivamente um de seus pontos fortes, embora seja apenas um traço de sua personalidade. É uma pena, porque ela também é uma anti-heroína enigmática, com uma sagacidade seca que resistiu por décadas a mais do que muitos personagens igualmente hipersexualizados, e, por isso, ela merece um olhar mais profundo. Eis aí o verdadeiro motivo deste vídeo. O fato é que o figurino original de Vampirella nunca foi inerentemente sexista, já que foi desenhado por uma feminista queer, Trina Robbins, uma das lendárias cartunistas por trás da Comics de Women, que desde então lançou vários livros sobre a história dos quadrinhos queer e feministas. O problema é que, a partir daí, Vampirella foi escrita e desenhada quase exclusivamente por homens durante décadas, e levando em consideração a sexualização excessiva de todas as mulheres nos quadrinhos, o fato que muitos homens só leriam uma personagem de quadrinhos feminina se ela estivesse vestindo quase nada. E a falta de ênfase em qualquer outra parte da personagem é o que faz com que muitos vejam Vampirella como uma caricatura sexista. É importante explicar que Vampirella era uma personagem paródia em sua concepção original. Seu papel nos quadrinhos era o de apresentar histórias de terror em revistas como Creep e Air.
até que sua popularidade aumentou tanto que ela mesma começou a aparecer como um dos personagens nas histórias, até ganhar título próprio. O problema é que com o passar dos anos, o traje dela foi diminuindo significativamente. O design original de Robbins pretendia uma cobertura um pouco mais prática, porém, já em sua primeira aparição, Vampirella teve seu maior tesourado e bastante diminuído. Quando os anos 90 chegaram, Vampirella foi misturada com um grupo de personagens que usam basicamente nada, como Lady Death, Cassidy e muitas outras. Dessa forma, um traje e uma personagem que inicialmente pretendiam ser uma referência irônica ao formato genérico dos apresentadores de terror, se tornou apenas um rosto em um mar de personagens femininas hipersexualizadas, que tem como único objetivo atrair adolescentes masculinos. Meu Deus! Trina Robbins comentou sobre isso certa vez em uma entrevista ao Comic Bulletin, no qual criticou a objetificação das super-heroínas do sexo feminino nos quadrinhos. Segundo ela, o traje de Vampirella ao longo dos anos ficou cada vez menor. Ela foi hipersexualizada, mas não por mim. Os reprojetos posteriores de Vampirella tentaram distanciá-la da objetificação que muitos criticaram, porém não conseguiram mesclar as partes bizarras de seu passado com os elementos de terror de sua origem, o que parece não ter agradado nem os fãs de longa data, nem os novos. Para se atrair um público mais feminino, foram feitas muitas mudanças para, literalmente, preencher o traje de Vampirella. Porém, segundo Sarah Sentry, da coluna Fangirls, do site Sci-Fi Wire, tais projetos poderiam ter sido focadas também em preencher a personalidade de Vampirella, tornando-a uma personagem melhor e mais complexa. Recentemente, Vampirella foi declarada queer, quando ela fez parceria com uma nova personagem chamada Vicky Vincent. Tal relacionamento ajudou muito na humanização de Vampirella, mas a história mudou para ser vista sob a perspectiva de Vicky. Outros personagens da publicação também recebem um foco, o que, segundo Sarah Sentry, tira o foco da protagonista, resumindo-a à mesma superficialidade que tanto marcou o personagem. Outra coisa que incomoda nessas revitalizações, que supostamente dizem querer revitalizar e modernizar a personagem, é o fato de que a galeria de vilões da Vampirella continua a mesma, sendo basicamente composto por outras mulheres, onde repetidamente ocorrem brigas de gato hipersexualizadas. O problema não é nem as lutas de gato em si, mas sim que as vilãs são quase sempre apresentadas e descritas com pouca ou nenhum traço de personalidade, da mesma forma que a própria Vampirella pode inicialmente parecer. E por isso é difícil apontar nessas publicações quem são realmente seus inimigos e quem são seus clones. Segundo Sarah Sentry, da coluna Fangirls, a sensualidade de Vampirella é algo que poderia torná-la uma heroína para muitas mulheres que se sentem objetificadas e encontram inspiração em uma personagem de quadrinhos que abraça totalmente essa parte de si mesma, independente do que as outras pessoas pensam dela. Ao distanciá-la dessa parte de sua personagem, os escritores não estão fazendo nenhum favor a ninguém, ou tornando-a menos sexista. Na verdade, segundo a jornalista, os quadrinhos deveriam usar essa vampira pansexual para destacar alguns pontos importantes sobre como é o empoderamento sexual através das lentes femininas. Embora existam anos de publicações para se apoiar a visão de que Vampirella é uma fantasia do olhar masculino, ela nem sempre foi isso, e, o mais importante, ela não precisa ser assim daqui pra frente. De qualquer forma, seu traje revelador e sua sexualidade aberta são triunfos de sua personagem, não o fracasso que muitas vezes parecem ser. Segundo Sarah Sentry, Vampirella é um ícone queer, e quanto mais cedo permitirem que ela seja o que realmente é, melhor será para os quadrinhos. Então é isso, pessoal, um forte abraço, falou!